Graça e paz, queridos. Estamos aqui com mais um episódio do Bíblia Podcast. Se não me falha a memória, o 6º episódio. E nós estamos aqui num dia comemorativo, por várias razões. Primeiro, porque hoje estamos comemorando, solta aí a câmera principal, Gabriel, estamos comemorando aí os 100 inscritos. E isso, para mim, é uma honra, porque são 100 inscritos orgânicos, 100 pessoas que realmente estão nos seguindo, estão nos assistindo, estão comentando e estão participando. E também hoje é um dia que, pela primeira vez, eu estou com amigos recém-conquistados, né? Os demais podcasts, nós tivemos aqui alguns pastores amigos de longas datas e agora dois grandes amigos pastores que eu estou entrando e me autoconvidando a fazer parte da família deles. Então, nós estamos aqui com o pastor Ed Clay. Sid Clay. Sid Clay, ó. É tão nova a amizade que nem o nome eu decorei ainda. Pastor Sid Clay. Sid Clay o quê? Que é para aquele nome artístico assim. Sid Clay Andrade. Sid Clay Andrade, que também é psicólogo, né, pastor? Isso. E nós vamos bater um papo aqui. Depois nós podemos até dar uma pincelada aí nas questões psíquicas da coisa. Temos também o nosso pastor Francisco de Assis Menezes. Francisco de Assis Menezes, que ele é diretor de um seminário também. Isso. E o tema hoje aqui nós vamos tratar a respeito do evangelismo. Como está a prática do evangelismo dos dias de hoje e qual é a eficácia da técnica evangelística de tempos atrás, qual é a eficácia para os dias de hoje? Será que o método mudou 100%? Será que inovamos demais? Será que os novos métodos estão sendo tão eficazes quanto os antigos? Né? E esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Mas antes de começar o nosso bate-papo, passa a palavra para o pastor Sid Clay, para que possa se apresentar, dar aí as suas aptidões aí, para apresentar o seu currículo aí. Pode dar contato, pastor, da sua clínica, do seu consultório, né, que o senhor atende. Eu sei que o senhor é pastor, né, já vamos adiantar essa informação, pastor da Igreja Bíblica Semear no Cristo Redentor, no bairro do Cristo, não é isso? Exato. O que mais? Diga aí. Bem, como já foi apresentado aqui, né, sou pastor da IBS do Cristo Redentor. Estamos ali com algumas reuniões, né, nas quartas-feiras, reunião de oração e estudo bíblico da palavra. Temos também culto jovem aos sábados. Domingo pela manhã temos escola bíblica dominical e à noite culto de celebração, né? São as nossas programações. E também trabalhamos com pequenos grupos, né, À nos noite, lares. que horas do domingo? No domingo às 18 horas. 18 horas. Nas quartas-feiras às 19h30, reunião de oração até às 20h30. 20h30 às 21h30, nosso estudo bíblico do discípulo, né? Domingo pela manhã, 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica. Sou psicólogo, né? Trabalho no atendimento na clínica, ali no Delta Center, sempre nas terças-feiras à noite, porque em razão da minha demanda em relação à igreja e também o fato de eu não ser tempo integral como pastor e nem como psicólogo. Na verdade, meu tempo maior é como escrevente de cartório, então isso me consome muito tempo. Isso aí para mim é uma novidade, eu não sabia. Né? Escrevente de cartórios. Então se subdivide em 3 atividades, praticamente. Isso, né? E também sou síndico do prédio. Olha aí. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Porque... Mas o senhor, como psicólogo, já pode dizer, o senhor tem TDAH, não, né? Porque para ter essa hiperatividade, essa hiperatividade, né? Toda. Mas, de fato, assim, eu trabalho muito nessa questão de gestão de tempo, né? Hoje é importante demais, que é um dos recursos muito limitados. Né? Está explicado. É um recurso bem limitado que nós temos, é tempo, né? Mas, enfim, então atendo ali e acredito que é uma necessidade até, inclusive, do povo de Deus, né? O atendimento psicológico. Mas Sim, é isso. Inclusive, nós temos até uma nova, como é que eu posso dizer? Uma nova área, um novo departamento, não sei como é que eu digo, que é na parte de terapeutas mesmo. Nós estamos agora psicoterapeutas cristãos. Isso para mim é novo. Sim. Mas eu estou vendo sendo divulgado por aí, mas com certeza vai ser uma mistura, uma conexão criada entre as psicoterapias dentro da realidade da igreja, né? Sim. De acordo com a demanda da igreja, né?
Mas isso é sua área, nós vamos depois falar a gente já, vai, por enquanto vamos segurar, senão o pastor Francisco fica ali só assistindo a gente conversar aqui. É um psicanalista, um psicólogo. Pois é. O pastor Eu vou Francisco... ficar aqui só aprendendo, só... É isso aí. Mas diga aí, pastor, a sua igreja fica no novo milênio, não é isso? Isso. Eu costumo dizer que é a igreja que já está no futuro, né? Já está no novo milênio, Já tudo, tá no tudo novo certo. milênio. Né? Não, sou pastor, né, da igreja do Novo Milênio. Foi plantado lá em 2012, a igreja. Já em tempo integral. Né? Isso. Sou pastor integral. Os cultos lá, os cultos de oração é na quinta-feira, de 8 horas, né? 20 horas. Nos sábados, são programações intercaladas, um culto jovem, um culto para casais. Eu faço programação variada no sábado. Escola bíblica domingo pela manhã, 9h30. E à noite, né, 19 horas, culto de celebração. Inclusive, acho que é a única IBS de João Pessoa que tem o culto de 7 horas é o meu. É lá, Novo Milênio, né? Acho que é. Às 6. 6, tem 7h30 em Mangabeira. 7h30, lá de 7. Sou o diretor do CETEMS, né, o seminário da nossa denominação, que já era local na igreja de Mangabeira, na IBS Mangabeira, do pastor Robert, e agora depois se estendeu para a denominação. Né? Provavelmente depois da pandemia. Isso. Teve que fechar por conta disso aí, ficou online, aí adaptamos para pegar todo mundo, né? Acho que todo mundo, claro, falou, quem não falou, as famílias, né? Casado, né? 2 filhos, e nas horas vagas também faço evangelismo com rock, né? Com o quê, homem? Com rock. Com rock? Olha só, vamos já tocar nesse assunto. A gente tá tocando nesse... Evangelismo do dia de hoje, né? Me diga uma coisa, a sua caminhada já é quanto tempo? 12 anos, é isso? Como pastor à frente de uma igreja? Pastor, eu fui ordenado em 2006. Não, perdão, eu casei em 2006, foi em 2008. Fui ordenado em 2008. Então já tem aí 13 anos, né? 2018. 2018 faz 10, 19, 20, 21, 22, 23. 15. 15 anos. 15 anos, né? Muito jovem, fui ao campo missionário na cidade de São Bento, Alto Sertão da Paraíba. Fiquei lá 3 anos, 2008 até 2011. Depois eu retorno aqui para João Pessoa, aí quando é plantada a igreja do Novo Milênio, em 2012. Né? E o pastor Sid Clay, há quanto tempo já está à frente da obra? Para a gente já calcular aqui a experiência. Eu sempre gosto de... Eu vou falar um breve histórico, né? Me converti aos 12 anos de idade, em 88, né? E durante essa trajetória eu sempre fugi do ministério, nunca quis, né? De fato, nunca quis. Mas em 2016, dezembro de 2016, né, assumi a congregação do Cristo Redentor como missionário com ação pastoral. Sim. E fui ordenado há 4 anos. Então, como pastor, ordenado há 4 anos, porém, com ação pastoral já naquela congregação. À frente, liderando. Isso, 7 anos, né? Agora 7 em dezembro. Pronto, já é uma boa experiência para ter uma noção dos conceitos evangelísticos da coisa. Sim. Mas aproveitando aí, já que o senhor está com a fala, nesses 7 anos, houve alguma mudança de técnicas do ponto de vista evangelístico da coisa? O evangelismo, o senhor disse que se converteu com 12. Isso. Né? Então, o senhor já acompanha muito mais do que 7 anos essa realidade. Exato. Nessa idade de 12 anos, 13, 14, 15, na adolescência, tinha algum método de evangelismo que tinha nesta época que não tem nos dias de hoje? Olha, eu acredito que parte do que se fazia naquela época em relação ao evangelismo ainda permanece, né? Ainda permanece. A questão mesmo do panfleto, né? A gente chama de literatura, os folhetos. Há quem faça isso hoje ainda? Há quem faça isso. Tem sua eficácia hoje ainda traz resultados esse tipo de evangelismo? Eu creio que sim, porém, embora de forma limitada. Né, de forma limitada, porque hoje as pessoas não estão mais habituadas à própria leitura em si daquilo que é impresso. Né? Mas, por exemplo, eu tenho um membro lá na igreja, um senhor já, que ele, todos os dias, na caminhada dele, ele sai entregando, né, folhetos. Eu acredito que sim, pode alcançar. Porque eu entendo que a gente não pode atribuir às técnicas em si a questão da conversão, a questão do encontro com Cristo. Sim, sim. Levando em consideração a ação do Espírito Santo. Exatamente. Que tem também que levar em consideração a questão de quem convence, na verdade, não somos nós, nem a técnica evangelística. Né? Isso, mas todos os recursos eles são utilizáveis. Hoje eu ainda vejo, porém,
hoje de forma limitada. A igreja em massa hoje, ela não faz assim. Porém, uma outra pessoa, ou uma determinada denominação, ou uma determinada região, as pessoas ainda atuam sim, né? Naquela época, né, da minha pré-adolescência, adolescência e juventude, era muito comum. Porque existem algumas denominações que elas ainda são categóricas neste método de evangelização. Acredito que elas acreditem Sim. que é extremamente eficaz, que é o famoso evangelismo do porta em porta, né? Nós temos aí, se não me falha a memória, os Testemunhos de Jeová, que fazem isso todos os sábados, Isso. né? Os mormons também fazem isso como parte da doutrina mesmo, uma coisa muito enraizada. E aí eu fico me perguntando muitas vezes... No caso deles, é tipo assim, tem que ser assim. Isso, é uma questão doutrinária. Este é o método que... É como ele estivesse dizendo, este é o método que funciona. Isso. Todo o restante nós precisamos descartar, porque a gente nem vê. Quer dizer, eu vejo algum investimento, sim, da Igreja dos Santos Últimos Dias, os mormons, né? Os mormons. Eu vejo um investimentozinho, sim, na parte online, da parte deles. Sim. Já os Testemunhos de Jeová... São um pouco não. mais... Mas, enfim, o fato é que eles mantiveram essa caminhada acreditando que esse contato pessoal é um contato mais eficaz. Na sua igreja, como é que é? Pega nesse gancho e falando lá da igreja, Sim. Novo Milênio. Porque, veja só, evangelismo nos dias de hoje, né? Todo mundo hoje trabalha, estuda, às vezes tem 2 empregos, dificilmente está em casa. Quando está em casa, final de semana, quer sair com a família. Isso. Então, realmente, esse método deve ser reavaliado. Não é que não vai ter seu fruto. Vai ter. Mas qual é o horário que as pessoas estão em casa? Isso aí à noite é E sem falar a questão de que a probabilidade agora de moradia é apartamento, não é casa, né? Então, algumas coisas têm que ser revistas, lógico. Eu não estou dizendo que não vai ter um fruto ou outro. Mas, por exemplo, se antigamente eu atingia 100 pessoas, assim, com esse método, de porta a porta, de repente hoje eu vou atingir de 100, vou atingir 3, 4. Então, tem que ser revisto. Né? Tudo é válido para o reino, nessa questão, sim, mas tem que ser revisto. Lá na igreja, eu ainda uso a panfletagem, mas de que maneira? Nós temos um projeto social lá, de evangelismo também, chamado Conexão, que a gente aborda moradores de rua, né, com sanduíche, com água, e faz um culto com eles. Mas eu paro em alguns lugares aqui do centro de João Pessoa e faço uma panfletagem. Né? E um dos lugares que é feita a panfletagem é no canto bem improvável, ali descendo para a rodoviária, acho que não sei se é Praça Antenor Navarro ali. Bom, é aquela praça ali antes da rodoviária que tem vários bares de reggae, de rock. Então a gente dá uma paradinha ali rápido e panfleta. Rápido. É um centro histórico, né? Isso, centro histórico. Entrega ali um panfleto rápido, não tem conversa. Oramos antes. E nossa oração é, Senhor, que alguém depois que sair dali, pelo menos uma pessoa. Porque você já está numa rota de chegar num canto específico para fazer o evangelismo, que é... Então, aí quando você se organiza para esse tipo de evangelismo aí, não passa a impressão de que, meu Deus, eu estou dando aqui um panfletinho, mas vão amassar e jogar fora, não vai ter nenhuma eficácia, não... Eu estou anulando, botando de lado, por enquanto, a atuação do Espírito Santo. Sim. Olhando apenas para a eficácia do método. Do método. Isso que já aconteceu algumas vezes, de pessoas não receberem, e claro, pelo próprio ambiente em si, não quero, e já aconteceu de amassar e jogarem na gente. Às vezes é na sua frente que fazem isso, né? Como também já aconteceu de pessoas pegarem o panfleto agradecer e pessoas desviadas diziam assim, olha, nunca imaginei que eu ia receber um panfleto aqui. Aí entra a questão do Espírito Santo. Né? Então, como eu estou só de passagem ali, que dá no máximo, já cronometrei já, dá no máximo 10 minutos, às vezes menos, que, como eu falei, é entrega, não há conversa, só entrega. São 10 minutos que uma pessoa que fala assim, é quando a gente está saindo, que fala, olha, obrigado, viu? Enquanto 3 jogaram na gente e voltam, faz obrigado. Então, como eu estou só passando por ali, eu acho válido. A gente não tem como mensurar também o que é que está funcionando e o que não está, né? A gente passa ali, entrega 100 panfletos, como é que a gente vai ter uma ideia de qual é o que é que o Espírito Santo está fazendo ali? No meu caso ali, no meu caso ali é mais assim, pessoas que estão num ambiente que não é propício ao evangelismo, e minha oração sempre é o pós. Senhor, quando saírem dali, Senhor, quem guardou, ou até quem agradeceu, que realmente leia aquilo ali. É o pós. Sim. Sabe? Então, assim, é o que realmente eu não tenho como saber o resultado. Mas, nessas
poucas vezes que a gente foi ali, Você vai impulsionado assim, não, estou fazendo minha parte. o que falam, o que já aconteceu assim, então foi válido. Pelo menos um, pelo menos dois. Sim. Né? Eu vejo isso muito embasado ali, lá em Mateus 13, né? Que é a parábola do semeador. Mateus 13. Porque... Mateus 13. Vai, vamos lá. diga o resto aí para Gabriel já jogar na tela. Mateus 13, a partir do primeiro versículo, né? Jesus ali falando... Parábola. É a primeira parábola em relação ao reino de Deus ali para os seus discípulos, né? É. Ele apresenta ali, então, o semeador, aquele que vai levar essa semente é a palavra, né? E não importa o terreno, ele apresenta 4 terrenos, né? O chão pisado, fala sobre as pedras, né? Um terreno com muitas pedras, um terreno com Da muitos diversidade, espinhos. da dificuldade. E né? a, Coração e a de boa cada um, terra. né? Então, assim, independente, a semente vai caindo e vai sendo lançada. Né? E o que nós entendemos nisso é semear em tempo e fora de tempo, né? Tendo Jesus saído ali de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, né? Esse é o versículo 1º. E aí ele começa a ensinar. Então, eu vejo essa questão do Versículo evangelismo... 4. O versículo 4 ele é mais preciso, Gabriel. Que fala assim, o versículo 4... Na minha versão aqui, King James diz, enquanto realizava a semeadura, que pode ser enquanto panfletava, É isso, né? Enquanto realizava a semeadura, pela parte caiu à beira do caminho, vindo as aves e devoraram. Outra parte caiu no terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, veio o sol e a planta se queimaram. Versículo 7, outra parte caiu entre os espinhos, contudo uma parte caiu em boa terra. Em boa E terra. essa noção de que boa terra que é essa que parece que não cabe a nós. Aí Não é? Isso, Parece que a exatamente. nossa missão é é um de assunto de semear, Deus. A gente são é de instrumentos. lançar semente, e aí Por exemplo, quando fala sobre métodos de evangelismo, por exemplo, eventualmente nós realizamos ações sociais lá no Cristo, né? E nós agregamos ali uma equipe multidisciplinar. Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim. isso tem sido muito eficaz, né? Isso muito Os eficaz, dias de porque hoje. enquanto se faz, né, e bate, inclusive, com a grande comissão da igreja, lá em Mateus 28, Isso. né, quando assim, enquanto vocês vivem, enquanto vocês andam, né, Isso. façam discípulos, né? Isso. Então, É esse no dia a dia, é no natural dia a da dia. coisa. Nós estamos com um projeto lá no Cristo, inclusive com parceria também com o Novo Milênio, preparando barbeiros missionários. Barbeiros missionários. E qual é o propósito? Enquanto se está cortando o cabelo daquela pessoa, está se falando de Jesus. Eu sou barbeiro também, viu? Pronto, Olha aí aí. já tem um professor aí. Então, o que acontece? Não é apenas o corte de cabelo, não é apenas o benefício para aquela pessoa, mas a possibilidade de você falar de Jesus. É um contato de relação. Eu acho que a grande estratégia é essa, é proporcionar algum tipo de contato com as pessoas, principalmente nos dias de hoje, aonde nós estamos sendo esfriados no relacionamento, o calor Sim. humano está sendo Pela própria tecnologia. substituído pelas possibilidades de relação tecnológica. Né? Isso. Então, uma estratégia com barbeiro, outra estratégia com rock, como foi citado aqui. Eu não sei nem como é que foi essa história de rock aí. Vou falar já já. Mas, né, mas em lugares, como é que eu posso? Não digo inapropriado, mas que a gente olha e... Marginalizados. Marginalizados, exatamente. São situações que a gente tem lá no fundo o pensamento somente de um tipo de aproximação. Né? Porque já aconteceu comigo, pastores, veja, nós temos nossos momentos de angústias, de crises, crise existencial, crise espiritual, emocional. Essa é a rotina. Nós somos seres sujeitos a todo o tipo de adversidade que qualquer um outro temos. A nossa diferença é que nós não mergulhamos nessa angústia nem no desespero, porque cremos em algo maior que vai nos atender, vai nos socorrer. Mas em um momento, só uma situação, uma experiência, em um momento de crise existencial, talvez, eu lembro de ter feito uma oração e tal ali, conversando com Deus, tal, etc. Aí chegou, eu estava morando dentro de uma igreja. Essa igreja, ela hoje é onde está construído a sede da Universal na Epitácio. Antes era uma escola e nessa escola passou a funcionar uma igreja. E eu estava ali, isso já faz um bom tempo. E eu morava ali. Era tipo como é que dá o nome?
um caseiro, Sim, sabe? sim. Que era uma coisa muito grande, era tipo um caseiro ali da igreja. E eu estava ali no meu momento de crise e tal, e pensando e conversando com Deus, e de repente chegou o rapaz que eu solicitei a água mineral. Vou lá receber a água mineral, e estou eu abrindo a água mineral e coloquei. No que eu coloquei, na etiqueta da água mineral, além do nome da marca, tinha lá bem pequenininho, Deus é fiel. E aquilo dali, olha que coisa, 3 palavrinhas, né? Deus é fiel. E aquilo dali, eu entendi, naquele momento, na situação que eu estava vivendo, dentro daquele contexto, eu entendi que era a resposta de Deus. Amém. Para mim, para aquilo que eu estava questionando. Né? Então, eu acredito, pastor Francisco, que essas pessoas aí do panfleto, que tem muito mais texto do que apenas Deus é fiel, Sim. né? Tem muito mais conteúdo, por menor que seja o panfletinho, a pessoa, aquela determinada pessoa, aquela que muitas vezes saiu ali para essa festa, para essa situação social, porque estava mergulhado em angústia, mergulhado em desespero, com pensamentos suicidas, etc. Às vezes sai para não cometer uma besteira, convoca o suporte de um amigo, a ajuda de um amigo, e às vezes você chega lá, está ali em mesa, rindo, mas mergulhado em angústia, em desespero, em pensamentos ruins, né? Pensamentos que... Aí ela se droga, independente com o que seja álcool, seja Isso. qualquer outro, se droga que é para poder anestesiar isso. Mas aí, de repente, vem um louco, no meio do nada, Isso. no improvável, era essa palavra que eu estava procurando. Sim. Num lugar improvável, em pessoas improváveis, aí chega a dar um pedaço de papel e só Deus sabe o quanto aquele pedaço de papel foi providencial na vida daquelas pessoas ali. Então, nós temos esse método antigo, né? Esse método, mas a grande estratégia, no meu ponto de vista, é criar o contato de alguma forma. Sim. Parece bobagem, não parece? Eu acho que o pastor não vai pensar isso porque é psicólogo. Mas, para muitos que estão nos assistindo, parece bobagem você chegar e dar uma palavrinha boba que seja de até mesmo uma coisa bem clichê, tipo Jesus te ama. Oh, meu, só que não é uma coisa mecânica. Você chega, toca no ombro, oh, Jesus te ama, tá? Independente do que estiver acontecendo na sua vida. Tá? Cara, você percebe ali na hora que esse Jesus te ama foi como um punhal que entrou ali de alguma forma, né? Com certeza. Então, os métodos antigos, apesar de estarem sendo menosprezados pela grande maioria, por estarem se voltando muito às redes sociais, ainda é um método extremamente eficaz. Eficaz. Ó, por exemplo, você pode, hoje em dia, é muito normal você transitar usando aplicativos, Uber, enfim. Sim. Né? Tem pessoas que são tímidas. Pastor, eu não sei evangelizar assim, falando tal. Meu irmão, acabou aquela viagem, você pega o panfleto. Amigo, você podia ler isso aqui depois? Vai te abençoar. Mas, pastor, você pode ser até mudo. Mudo Não. mesmo. Deficiente. A própria comportamento. Exato, só né? o ato de estar ali. O olhar, aquele contato. Sabe? Como está dizendo assim, só no olhar entregou um papelzinho. Porque uma coisa que a gente precisa entender, aqui nós entendemos, uma coisa que você precisa entender, que muitas vezes você se recusa a fazer parte de um departamento de evangelismo porque se acha incapaz. Tem muita gente, eu me vi assim muitas vezes. Olhava para mim e digo, não, eu não consigo chegar naquela pessoa. Né? Essa questão de ser introvertido, que é uma coisa que a Bíblia nos ensina a trabalhar, isso, contra isso, né? Essa introversão que nos impede da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Né? Isso. E é preciso ter essa consciência de que, sem palavra nenhuma, pastor, a gente estava falando da eficácia da palavra, né? Sim. Mas sem palavra nenhuma, muitas vezes, só o papelzinho, às vezes pode, e cá para nós, pela experiência que nós temos, a probabilidade é grande de que aquele papelzinho toque na vida daquela pessoa. Isso. Né? E a gente não pode desprezar, menosprezar a nós mesmos como evangelistas. E aí é onde eu queria entrar, justamente mergulhar agora no tema de hoje. A questão da evangelização, ela é para alguns? Pronto, eu ia falar exatamente isso. Foi citado o texto, né, de Mateus 28, 18 a 20, né,
Que também aparece ali em Marcos 16, nos finais dos evangelhos temos essa convocação de Jesus, né? Mas aqui diz, né? Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, vamos lá, Jesus depois de ressuscitado, né? Sabemos disso. Falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz, ide, e diz que ordenou ensinar. Ou seja, aqui era para os 11, Judas já era nesse tempo, né? Era para os 11, era. Mas caiu para toda a igreja? Caiu. Então, não tem um cristão que não esteja na missão. Não tem um cristão que não está no ID. Ou ele não entendeu. Exato. Ou ele não foi doutrinado. Né? E é muito importante, demais, até porque estamos falando de evangelismo moderno. Né? Não tem como não falar nesse assunto. Né? Hoje existe uma igreja dita moderna, uma igreja dita cristã, mas que o seu evangelismo não está baseado nem nesse ID e nem nos ensinos. Às vezes é um evangelho que aponta para as pessoas, sim, uma cura, sim, uma libertação. Mas evangelismo não é só isso. Não é só meu bem-estar. Às vezes, o evangelismo até me constrange, até me machuca, porque fala de pecado. E tem outra coisa bastante importante também que a gente pode jogar na mesa aqui para papear, é que eu sempre digo isso, toda vez que isso entra na discussão, sempre digo isso. Esse bem-estar, essas promessas de alcance, de objetivo, de vitória, de cura, de libertação, são reais, mas elas têm uma condição. E essa condição é que está sendo menosprezada, que está sendo desprezada, aliás, nem menosprezada, é totalmente desprezada. Ou seja, nós estamos indo direto ao objetivo sem entender o caminho. Sim. Sem entender o caminho. Né? Então, essa observação que o pastor fez aí é uma realidade do evangelismo moderno. Falar a respeito dos objetivos, muitas vezes pessoais, ou seja, alimentando, massageando ali a vontade, os sonhos, os projetos, etc. do indivíduo. E o que é que acontece? Ele se interessa, logicamente. Sim. Claro. Como é que eu não vou me interessar se você está me vendendo a ideia que meus sonhos, todos os meus sonhos podem ser realizados? Pare de sofrer. Exatamente, e que é vontade, né? E que é vontade de Deus que os meus sonhos, sejam realizados. Pode ser tudo verdade, mas existe uma condição para que, de alguma forma, isso possa me alcançar. Inclusive, só interrompendo bem rapidinho, depois a gente pode colocar aqui, até para acrescentar, duas posições filosóficas, né, que é muito utilizada hoje, que é o pragmatismo e o hedonismo, que depois a gente vai falar sobre isso, que é justamente o que se propõe, né, dessa questão de buscar um resultado independente dos meios. E isso tem sido a mecânica de evangelismo dos dias de hoje. Do dia de hoje, né? Depois evangelismo sem evangelho. Diga-se de passagem. E olha só, olha que coisa interessante, que a gente tem que rever urgente, né? Entenda o que eu vou falar. Eu prego sobre uma cura de Jesus. Eu prego que Jesus curou o cego de nascença, lá em João 9. Ok. Eu prego sobre a multiplicação dos pães. Ok. Mas isso é evangelho ou é um fato sobre o evangelho? Como assim? Entende o que eu quero falar? Porque algumas pessoas hoje não estão se convertendo ou estão apenas aderindo à igreja sem mudar de comportamento. Porque quando eu apresento um milagre, eu ainda não falei do evangelho. Sim. Quando eu mostro uma maravilha, que é a multiplicação dos pães, eu ainda não falei do evangelho. Como assim? Muita gente recebe milagre até hoje, porque eu continuo crendo nos milagres de Deus, até porque é fato. Sim. Pessoas recebem milagres, nem por isso se convertem, nem por isso se tornam cristãs. Agora, eu falar de um milagre de Jesus e falar o propósito do evangelho é diferente. Quer dizer, falar do evangelho, eu estou em pecado, eu estou condenado, Deus mandou o filho dele, não para me tornar um superstar, mas me mandou o filho dele por misericórdia, para que eu não me perca eternamente. Então, é diferente eu explicar o milagre e explicar o evangelho. Eu posso fazer as duas coisas, pregar sobre o milagre e explicar o evangelho. Mas hoje, o que é que a gente vê? Se fala do milagre,
né? De Não, vai dar parte. certo, vai ter a cura. É um evangelho de partes, né? Mas eu não Partido. falo do que é o evangelho em si, qual é a proposta de Jesus. Está lá no começo do evangelho de Mateus, assim que o anjo fala com José, né? Olha, não vai embora não, o que está em Maria é do Espírito Santo, o nome dele vai ser Jesus, e veio salvar seu povo dos seus pecados. Desde o começo foi dito o que era o evangelho, né? Então é muito importante a gente entender isso. O que é pregar o evangelho? Porque a gente vê muito isso. Por exemplo, quem pratica capelania, que é algo muito nobre, é algo assim fantástico, você socorrer alguém no leito da enfermidade. Mas algumas pessoas falam assim, já vi muito isso. Ah, pastor, eu visitei uma pessoa, ela estava com câncer, estava bastante abatida, e ali, olha só, eu orei por ela, né? E fui embora e tal, e ela morreu no outro dia. Ela foi salva. Eu disse, olha, me perdoe, a sinceridade, temos que lidar com a verdade, né? Você pregou o evangelho para ela, você pregou o evangelho para ela. Não, pastor, só orei por ela e fui embora. Eu digo assim, oração não salva ninguém. A oração não salva ninguém. Né? Pregar o evangelho é dizer, olha, você está enfermo e tal. Se Deus for te recolher, você está preparado para encontrar com Ele, porque tem um Deus que te perdoa, tem um Deus que te ama, que quer entrar na tua vida, que é da eternidade. Aí você pregou o evangelho. Mas apenas orar e ir embora, isso não é evangelho, no sentido assim, de apresentar para a pessoa. A gente não pode ser tomado por misericórdia, uma misericórdia humana, né? Uma misericórdia natural, digamos assim, na hora do leito de alguém. Nós precisamos, é como educar um filho. Às vezes, educar um filho dói mais na gente, né? Dizer um não do que no próprio filho que está recebendo o não. Mas aquele não é necessário. Então, na hora, eu nunca participei, né, dessa parte de evangelismo em hospitais, etc. Mas eu acredito que, independente da circunstância, você deve entender que, apesar de ser doloroso o indivíduo ali no leito, né, esperando o seu momento de partir, apesar de a gente ser tomado ali por misericórdia, há necessidade de você dizer, antes de que você se vá, se arrependa. Sim. Esse é o momento, talvez, o último suspiro, a última chance que você possa ter de um arrependimento genuíno, para que você possa gozar das promessas de Cristo, porque Cristo nos alimenta, a Bíblia nos alimenta, nos dá base para acreditar que no último momento ainda há uma chance, com base no ladrão ali, né, que teve aquele último suspiro ali de misericórdia e salvação. Assim nós cremos, de acordo com o que a Bíblia fala. Então, não dá para desprezar o moribundo. O moribundo pode ser salvo também. Sim. Né? Mas a gente não pode chegar e acreditar que esse evangelismo, que é um método de evangelismo em hospitais, né? Também tem um dos presídios já participei, e o evangelismo precisa ter evangelho. Sim. Sem evangelho... E o de Cristo, né? Porque Paulo, lá em Romanos 1... Então, essa informação é que é interessante, porque evangelho nós temos um leque de evangelhos, né? E Paulo, nós precisamos entender qual é o evangelho que realmente é relevante. Paulo desejava chegar em Roma, né? Então, evangelho significa boas novas, né? Boas notícias, né? Isso. E sabia que de Roma tinha boas novas. Boas notícias da parte de quem? Exatamente. Por isso que Paulo ele é específico. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Ou seja, eu posso dar uma boa notícia até para a pessoa que está no leito ali, dizer, olha, você vai ficar bem, você vai se recuperar, o seu exame deu bom para você. Isso. Isso é uma boa notícia. É um evangelho, você vai se recuperar, o médico diz que você vai se recuperar. Isso é uma boa notícia, é um evangelho. Mas isso aí não vai mudar a eternidade dele. Não. Agora, quando você apresenta o evangelho de Cristo, assim como o Paulo disse, olha, eu quero chegar em Roma, mas quero pregar o evangelho de Cristo. Né? Esse sim tem poder para salvar. Né? Interessante. Essa aí daria mais outro podcast, porque eu tenho um livro que ainda está apenas em forma digital, que tem por título Assim na Terra como no Céu. Né? E eu destrincho a ideia do Evangelho do Reino. Né? Este Evangelho do Reino, esta proposta trazida por Jesus, esta novidade
trazida, propagada por ele, né, é uma novidade pouco difundida. E o Evangelho do Reino, ele é justamente aquela proposta de alteração de governo. Nós não temos muito o entendimento do significado mais profundo de reino, porque nós vivemos num país, numa república, Sim. com um sistema democrático. Exato. Né? E reino não, reino é uma monarquia. Então nós temos esse conflito de entender o conceito de reino. Mas reino, para que a gente entenda, para que você que está aí nos ouvindo entenda, a gente trocar na Bíblia, toda vez que tiver a palavra reino, a gente trocar por governo, a gente vai ter uma compreensão melhor do Evangelho. Né? Então, seria as boas novas, as notícias que Jesus trouxe a respeito de um novo governo. Governo sobre nossas vidas, governo para o mundo mesmo, governo para... Jesus veio nos trazendo a possibilidade de nós renunciarmos a um governo humano, do homem, com base em rebeldia, com base em violência, com base em pecado, com base em tudo. Nós veio com a proposta que nós renunciássemos a este tipo de governo, método de governar, para viver um governo proposto por ele. E aí vem todas as possibilidades. Olha, se você fizer assim, assim, sua vida vai ser assim, assim. Sempre com uma condição, sempre tem uma condição. Então, nós temos hoje uma igreja evangélica enorme no Brasil. Sim. Né? Isso. Só que, na minha opinião, é apenas uma opinião, não é uma coisa taxada, categórica, é apenas uma opinião, a maioria fora do reino. Sim. E é interessante como isso pode acontecer na mecânica, na falha na mecânica do evangelismo. Se você não evangeliza, se você não traz a boas novas correta, aquela que você deve ser única para você, deve falar a respeito daquilo dali, quem está do outro lado vai entender aquilo que você está trazendo. E você tem a responsabilidade, nós temos a responsabilidade, por isso que os pastores estão tendo muito trabalho hoje, a responsabilidade de tanto causar um impacto evangelístico positivo, como, pasmem, né? Causar um impacto evangelismo super destrutivo. Né? Não, pronto, a máxima lá, né, de Mateus 20, né? Ensinando a guardar. Né? Falando aí dessa questão do método moderno, voltando à questão do rock da banda, agora entrando nisso, né? Sim, por exemplo, conta aí. Faço parte de uma banda, né, com algumas pessoas de outras igrejas. Uma banda Tu de faz rock. parte? Sim. Mas tu canta, toca? Eu canto. Olha Eu tento, só, né? Eu tento. Tu és um roqueiro, então. Né? Somos. Então, somos. Também? Né? Esse cara aqui também. Eita, Então, vamos lá. Jesus. O que aconteceu? Tocando num evento com bandas... Mas não toca na mesma banda, não, né? Não. Não. Sim. Tocando num evento com bandas seculares e bandas cristãs, num bar, misturado, mesclado. Né? Entrava pessoas bem rotativo lá o local. E na hora, antes de tocar a última música, porque entenda, até o tempo que eu estava só tocando com o pessoal, eu não falei nada. Era só a música em si, a zoada, entre aspas, em si. Para aquele nicho, para aquele público. Só o musical. Só musical. Mas antes da última música, né, isso eu não abro mão. Né? Inclusive é prerrogativa para eu trocar o nome em alguns lugares. Posso falar? Não, então eu não vou. Não, só o som. Não, então... E se eu for, eu dou um jeito de falar. Eu quebro o protocolo. Enfim, eu vou falar. Então, eu disse lá, olha, a última música, você que está aqui, eu falei abertamente. Você tem uma alma, existe um Deus. Vocês continuam sem querer café, né? Sim. Vamos ver. Por enquanto. Você tem uma alma, existe um Deus, você tem que se acertar com Ele. Você não pode morrer sem se acertar com Ele. Mas Falei peraí. abertamente. Vamos entender. Sim. Você foi contratado, você tem uma banda. Essa banda é uma banda gospel? Sim, a banda gospel, a banda cristã. Certo, uma né? banda cristã. Aí você foi convidado... Para um evento. Do tipo contratado. Não. Não? Nesse não. Nesse, assim, eu poderia falar. Tinha bandas cristãs e bandas não cristãs juntos. E era né? um bar. Era um bar. As pessoas estavam ali, bebendo, bebida alcoólica, socialmente ali. Para algumas pessoas ali, escutando ali o rock, tanto fazia. Sim. Era rock, só um fundo era só musical música, ali. Você estava ali. Mas chegou uma hora, como eu falei, antes de tocar a última música... Então, mais uma vez, um lugar improvável. Improvável. Né? Eu falei abertamente, você tem uma alma, tem um Deus, você tem que se conciliar. E disse assim... E as pessoas ouviram? Para o quê?
justamente, o impacto foi esse. Peraí, o que é isso aqui? Porque enquanto tá no... Mas não jogaram nenhuma latinha em tu, Não, não? não. Não, e só esclarecendo, as músicas eram com letras... Evangelísticas. Embora mais ritmadas, um pouco, entre aspas, mais pesadas, mais evangelísticas. Ah, então tinha letra. Tinha, Sim. Não é só instrumental, não. Tinha letra. E aí eu disse, olha, quando acabar aqui, me procurem. Tenha coragem. Você não tem coragem de estar aqui? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer aqui? Eu sei o que eu vim fazer. Aí toquei a última música, tirei os instrumentos com o pessoal, passou outra banda. E quem te convidou permitiu. Sim. fazer isso. E Que veio coisa uma pessoa. mais E veio uma pessoa. Desconexa, né? Olha só, que papo é esse aí de Jesus e vida eterna? Encosta aí, senta aí. E ele bateu um papo com a pessoa para me ganhar a noite. Sim. Eu ganhei a noite. Então, assim, existem os Mas métodos. não apareceu os hates, não? Hã? Os hates? Não. Olha, o segredo do hater é você não ver. Ignorar. É ignorar. Sim. Né? Mas tem. Aqueles Sempre que olham tem. com cara feia. Aleluia! Ei, irmão! É. Vai, irmão, toca, irmão. Não fala Sim, não, irmão. é. Tu vê eu cantar, vê eu pregar. Não. Isso aí você continua falando. Então, assim, tem muitos métodos. Não é desculpa. Vamos lá. Internet. Aí vem os aplicativos, aí vem as redes sociais. Não é desculpa você não evangelizar. Eu acho que hoje, vamos lá, se Cristo, se interpretamos correto, também não vou bater o martelo, né? Porque tem que respeitar a tradição de séculos e séculos. Se interpretamos correto, ali a parte de Mateus 24, se Cristo só vai voltar quando o mundo for evangelizado, Mateus 24, finalzinho. se está correto isso, a nossa geração está com a maior de todas as oportunidades de todas as épocas do cristianismo, pelas ferramentas que temos. Internet, panfleto, Sim. música, televisão, todas as formas hoje modernas O para nosso alcançar alcance, milhares de o potencial pessoas. de alcance hoje é... E se não alcançamos, porque vamos lá, eu não sei se foi Billy Graham, porque tem muita coisa que o pessoal posta aí por aí, mas tem uma frase, eu vi assim uma vez, numa foto de Billy Graham, uma frase assim, um panfletozinho assim, a maior notícia da humanidade não foi o homem ter pisado na Lua, Isso. foi Deus ter pisado na Terra. Exato. Refletindo sobre isso, pastores, eu digo, meu Deus, sabe qual vai ser a grande notícia que a igreja moderna vai receber? Né? Não é que a gente fez uma colônia em Marte, não é que a gente achou água na Lua. Vai ser assim, quando o último missionário disser assim, olha, cheguei na última tribo, Isso. cheguei aqui no Alasca, cheguei aqui na Amazônia, cheguei, acabou. Dentro aqui das pesquisas, onde fala chegar o evangelho, eu cheguei. Essa vai ser a grande notícia. Não importa agora combustível, não importa agora energia nuclear. O que importa de verdade é quando a gente disser isso. Olha, chegou, terminou. E esse deveria ser o empenho de todas as igrejas. Né? Meu irmão, vamos lá. Mas para que o telespectador Sim. entenda exatamente se está aí, Sim. certo? Vamos supor que tenha gente que nem conhece o Evangelho, Ok. mas se interessou aqui pelo papo. Vou pedir para o meu amigo abrir em Mateus 24, 14. Exatamente. Mateus 24, verso 14. E eu queria que você, telespectador, nosso inscrito ou não inscrito, se você ainda não se inscreveu, por favor, nos ajude aí. Você sabia que se você se inscrever, curtir e compartilhar, vocês sabiam disso, pastores? Se inscrever, curtir e compartilhar, você está contribuindo para o evangelismo? Sim. Você está contribuindo para que as engrenagens do YouTube entendam que esse conteúdo é relevante e esse conteúdo alcance mais pessoas? Então, é um método de evangelismo seu, por mais indireto que seja, e se inscrever, curtir e compartilhar. É uma gentileza que você faz também. 14, eu vou ler já o que está aqui, à vista de todos, diz assim, olha o detalhe. O reino. E este, se ele chama a atenção para do conceito unidade da coisa, logo a gente entende que existe outros. Mas para que, como diz no final, para que o fim venha, este evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo. E aí ele diz como. Essa é a parte mais pesada desse texto aqui, porque tem gente que fala, mas a sua vida não condiz com aquilo que fala. E aí ele faz um desserviço. Isso. Se você é pregador do evangelho e a tua vida não condiz com aquilo que você fala, você, no lugar de estar gerando vida, você está gerando frustração e decepção e afastando pessoas do evangelho.
Então há esse risco muito grande. E aqui diz que, para que o fim venha, um tipo de evangelho, um determinado de evangelho deve ser pregado, que é o evangelho do reino, o evangelho, a proposta de governo de Jesus, e o método que deve ser feito isso para todas as nações é com testemunho, Isso. é com vida. É claro que quando a gente tem vida, a gente fala também, pastor Francisco. Sim. A gente Isso. não se aguenta. Se a nossa vida está mergulhada na vontade de Deus, nós não nos seguramos. Em algum momento a gente fala alguma coisa para aquela pessoa que está ali ao nosso lado. Muitas vezes nem está conversando com a gente. Mas a gente está tão mergulhado na graça Isso. que sai um comentário do tempo. Ah, Jesus, que dia maravilhoso hoje. Né? Ah, que brisa boa. Oh, que praia linda. Qualquer coisa, graças ali a Deus. já- Obrigado, Senhor, por esse alimento de hoje. A gente é manifesto em nossa vida alguma coisa que chame a atenção daquelas pessoas que estão em nossa volta. E é o que está justamente dentro dessa grande comissão de Mateus 28. Né? Quando se fala desse ID, esse ID não é uma apostilha que nós vamos ter e vamos trazer só teoria. Ah, Esse ID é enquanto vocês vivem, a forma que vocês vivem. Porque ensinando-os a guardar implica dizer que é com as nossas vidas. Porque dar uma palestra, por exemplo, sobre arrependimento ou sobre perdão é muito fácil. sim. Outra coisa é viver isso. Qualquer Viver bom isso. comunicador, qualquer professor, Isso. né, consegue ensinar isso daí. Existe uma frase bem comum, né, no meio secular, inclusive, que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso. Quando Jesus lá... Jesus entendeu isso aí. Entendeu? Lá em Atos, capítulo 1, quando fala ali do momento da ascensão de Cristo, que eles, olha, vocês serão minhas testemunhas. Como é que eu vou testemunhar uma mudança de vida, uma metanoia, né? Ou seja, essa mudança de mente, se eu não vivo isso? Então, implica muito a vinda do Senhor em relação ao que a igreja está pregando, né? Porque esse evangelho é esse evangelho. E vivendo, E né? vivendo. A vida testemunha, né? Eu não sei se foi Lutero que falou, né? Pregue o evangelho, se possível, e use palavras. Ou seja, então, assim, a nossa vida ela tem uma relevância muito grande naquilo que a gente prega. Tem outra frase que essa eu sei que é de Lutero, essa daí eu não sei. Mas essa foi o que me marcou, Sim. porque eu vivi muito esse conflito no início da minha caminhada. Essa frase de Lutero me ajudou a continuar. Que diz assim: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Pronto. Aí entra naquela questão lá de estar ao lado de alguém moribundo, né? Então, às vezes, é inevitável, mas é necessário. Né? Sim. E o Evangelho, ele é confrontador. Pronto. Eu ia tocar nisso aí. Ele é Né? confrontador. Eu ia tocar um pouco nisso, porque veja só, ninguém quer ouvir que é pecador. Ninguém quer ouvir que pode ser condenado. Que tem que mudar. Ninguém quer ouvir essas coisas. Que é reprovado naquele seu comportamento. Mas é a verdade. É a verdade. E o pior de todos, ninguém quer ouvir que está indo para o inferno. Não. Você, se você abrir a boca para dizer, não, desse jeito você está indo para o inferno. É um discurso Olha de só, ódio. essa caixinha que fala de serviço. Vamos lá, evangelismo moderno. Vamos lá, eu não tenho ainda Instagram, tem 10 anos que eu estou pensando, né? Mas estou quase cedendo. Como assim? Não tenho ainda Instagram, estou pensando. Né? Mas olha só. Mas a igreja tem, que eu já vi lá. Tem, a igreja tem. Olha só, Facebook, Não, mas fala... Não, peraí. Ah. Porque vocês têm resistido a uma conta do Instagram. Vamos lá, foi o seguinte. No tempo que eu tinha o Facebook, né? Eu passei a ver, assim, muitas postagens vazias. E você ficava o tempo todo vendo aquilo, eu ficava, rapaz, eu cansei. Mas aí, claro, quando eu postava alguma coisa no Facebook, também foi diminuindo, era um versículo, era uma frase de Paul Walsh, era um versículo bíblico, era uma frase de... Paul Walsh é um pastor americano, né, para quem não sabe. John Piper. E lá vai. Né? E interessante, se você posta uma frase de autoajuda, mesmo que não cite fonte, nada, é muito legal, é muito sei o quê. Agora, um comentário bíblico, uma frase bíblica, um versículo bíblico, que fala de arrependimento, as mesmas pessoas que viram, elas nem botam nada ali, porque já incomodou. Né? Então, eu fui me distanciando disso aí, e tive que consumir muito tempo. Mas entenda, eu estou revendo por quê. Eu estou na era moderna, eu preciso disso. Onde é que eu quero chegar? O próprio Instagram, que está todo mundo lá hoje, né? Está todo mundo, menos eu, mas eu vou entrar. Né? Não, tem muita gente fora ainda, Né? viu?
Tem muita gente tendo esse mesmo pensamento. Mas olha a você. oportunidade, olha a oportunidade. Mas, Um versículo, um testemunho. Segura aí, a oportunidade Sim, do testemunho, segura aí. Mas eu tive que entender algo, né, que eu acredito que o pastor Sid Clay entende também, por causa do ponto de vista científico da coisa. Né, que algumas situações a gente entende que precisamos fugir delas. Outras nós precisamos encarar. E aí, a questão das redes sociais, eu conheço pessoas que entendem isso como um método de se consagrar. Sim. Mas aí tem uma máxima do mundo secular que diz o seguinte: se você não faz o bem, contribui com o mal. Não, não é bem assim, não. Não, você ajuda o mal se você ficar quieto, Uma espécie de parado. omissão. Né? Tipo assim. Então, eu acredito hoje que o Instagram, o TikTok, o Kawaii, o Facebook e tantas outras quantas surgirem a partir de hoje em diante, eu acredito que lá nós temos que estar também. Pode ser utilizado. Vamos lá. Agora nós temos que ter uma certa blindagem com relação às porcarias que lá tem. É né? critério e foco. Vamos lá. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo a frase, né? Que o TikTok é o hospício da internet. Né? Não deixa Entenda. de ter sua razão. Pela dinâmica da coisa. Vídeos curtos, alguém a torta na cara, depois a menina dançando, outra torta na cara, aí depois de, sei lá, 1000 postagens assim, aí um versículo. Mas tem um versículo. Então, mas aí onde é que está? É hospício mesmo. Para a pessoa consumir aquilo dali, ela tem que ter um certo desequilíbrio mental. Para a pessoa ficar ali 40 minutos vendo aquele TikTok, Kawaii, qualquer que seja, né? Porque aqueles shorts, né? Aqueles vídeos curtos, aquilo dali eu vi até alguém falando que o quanto isso é prejudicial ao desenvolvimento de uma criança. Sim. Ela ficar presa naquilo dali. Então, existe uma problemática até no desenvolvimento humano, esse negócio de ficar vendo um vídeo curto, e não somente isso, não é apenas o vídeo que é curto, é o conteúdo desse vídeo curto. Né? As pessoas... eu vi que tinha um cara que... eu não sei dizer para ninguém conferir. Eu sei que eu passei por ele várias vezes, e eu passo por quê? Porque eu tenho esse projeto, Kingdom Missões, que visa fazer evangelismo exclusivamente nas redes sociais. Então, eu tenho conta no TikTok, eu tenho conta no Kawaii, Instagram e etc., da Kingdom Missões. E eu sempre tenho trabalhado a questão evangelística da coisa das redes sociais. Então, naturalmente, eu consumo o que tem ali. Inevitável. Pastor, tem um cidadão dando cambalhota, um cidadão de uns 60 anos de idade, dando cambalhota. Então, por quê? Porque ele acredita que isso vai dar views e que esse views talvez chegue à possibilidade de dinheiro. E aí anda que as pessoas estão enlouquecendo. Tudo, qualquer coisa por views, porque views é dinheiro. É o fim. É o fim. É o fim. A questão do pragmatismo, e cai muito bem naquilo que a gente está falando aqui agora, é justamente isso. O pragmatismo, esse pensamento filosófico que é aplicado desde sempre, ele não é o grande problema. Porque qual é a visão do pragmatismo? Aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é moral, aquilo que tem valor, aquilo que é eficaz, é uma forma de dar certo, é aquilo que dá certo, é uma estratégia que dá certo. Então, isso é eficaz. Quando a gente traz isso para o evangelismo, a gente vê igrejas extrapolando aquilo que deveria ser feito. Por quê? Porque isso... está dando certo, né? Isso não pode... O pragmatismo ele é aplicável até que não fira, não quebre os princípios bíblicos. Então, o que acontece? Uma igreja, como aconteceu, uma igreja, de repente, para agregar pessoas, jovens, enfim... Exclusivamente para isso. Para isso, montou um octógono e colocou uma luta de MMA. Já faz um tempinho isso, eu ouvi falar. Já faz tempo. Então, acontece, usou desse... E agregou pessoas. Não, então Claro. Isso aqui, se foi eficaz, então pode ser feito. E, na verdade, a gente foi caminhando nessa vertente aí. Então, essa é a grande implicação. Porque, por exemplo, se a gente faz uma ação social... e sabe que vai agregar pessoas, a gente pode pregar o evangelho, a gente vê isso, um certo pragmatismo, mas não fere os princípios. Então, é esse bom senso, é esse equilíbrio que tem que ser cuidado. Outra implicação naquilo que se é feito, como estratégia de evangelismo, está, por exemplo, nos bastidores do projeto, por exemplo, que o pastor Francisco fez em tocar com a banda de rock num bar. Que é o quê?
nos bastidores, ou seja, para chegar ali houve uma preparação. Assim como para pregar para os moradores de rua, existe a preparação. Porque já aconteceu de alguém, de repente, novo convertido, aquele primeiro amor, de abraçar tudo, querer sair da prostituição e sentir o desejo de pregar naquele ambiente, né, para as pessoas que estavam ali vivendo dessa forma. Aquela pessoa ela não foi preparada. Mas o que acontece? Chegando lá, começou até bem na intenção, porém então, caiu naquela situação. Por quê? Porque não foi preparado, não foi consolidado. E nem sempre essa pessoa é a melhor pessoa indicada. Pronto, aí nós vamos entrar, eu vou até repetir uma frase que eu disse aqui com o pastor Robert, de um pastor que passou pela minha vida, inclusive foi quem me casou, que ele já dizia isso, eu vou fazer 20 anos de casado, então, há 20 anos atrás, ele dizia isso em púlpito. Nem tudo que está dando certo é o certo. Isso já era uma preocupação há 20 anos atrás. Só que aí nós... Pois não. Você falou pastor Robert? Não. Eu estava no podcast do pastor Sim. Robert. Quando eu citei essa fala... Sim, eu lembro. Na verdade, Eu assisti. é o pastor João de Deus, que Sim, hoje sim. não é pastor mais. Sim. Né? Sim. E ele, na sua caminhada pastoral, é uma frase que eu peguei dele. Né? Nem tudo que está dando certo é o certo. Ou seja, nem tudo que está crescendo numericamente é sinônimo de que está caminhando debaixo dos princípios bíblicos. Quer ver uma coisa? Pequenos grupos, dá certo, é legal, é eficaz. Mas o que é que tem acontecido com pequenos grupos? Pegamos pessoas que não estão tão bem preparadas e já jogamos no próximo primeiro pequeno grupo, que ainda não está discipulado totalmente. Tão bem O que preparada, ele não. vai Às vezes não tem passar? preparo nenhum. Não, esse foi o desgaste Nem desse para ele desse mesmo. modelo. Não está pronto nem para ele mesmo. E eu trabalho com pequenos grupos, viu? Não, é eficaz demais. Você sabemos Sim, que é a eficaz. engrenagem é eficaz. É funcional. Tipo assim, revisar. Só podemos abrir o próximo com alguém que está preparado. É isso. Por quê? É como estou dizendo, está sendo pregado o Evangelho do Rei nesse pequeno grupo, porque é muito bom você sentar com pessoas, ter comunhão, comer um bolinho, orar um pelo outro. Isso é maravilhoso. É bíblico, na verdade. É o modelo de Cristo, né? Mas a Bíblia toda fala da questão do preparo. Do preparo. Não existe essa questão. Entenda o que eu vou falar, pastores e quem estiver em casa, viu? Ah, não, pregador leigo. Me perdoe, não tem pregador leigo. Entenda o que eu quero falar. Não era para existir. Entenda o que eu quero falar. Se não está preparado, não pregue. Não existe eu entrar no ônibus e começar a pregar assim, olha, quando Moisés foi jogado na fornalha de fogo, o povo do ônibus diz, Moisés na fornalha de fogo. A intenção do cara é boa porque ele quer pregar, mas não está preparado. Meu irmão, Vou dizer uma outra frase aqui, rapidinho. Vou Diga. cortar o raciocínio, não. De boas intenções, o inferno está cheio. Sim. Meus irmãos, a gente sabe que Paulo foi 14 anos de preparo. 14, por isso que teve uma obra, né? Sim. Então, assim, esse método moderno de pequenos grupos, eu digo moderno porque sempre é Sim, bíblico, sim. mas ele é aplicado muito hoje, dá certo, dá. Mas, na minha opinião, tem que ser um pouco mais revisado para que não perca, Precisa de mais atenção. não perca nisso daí. sua eficácia. E está eu perdendo acho- a eficácia por causa do que o pastor comentou, porque a preocupação, a motivação é crescer. É esse modelo de multiplicação que passa, inclusive, o entendimento de que aquilo ali Está dando certo. está dando certo, porque é número. Então, assim, não é uma coisa mais qualitativa, Agora, mais quantitativa. Eu tenho uma prova para citar aqui. Prova teste, uma prova tipo teste. Você pode fazer um teste aí. Se esta igreja, que trabalha com pequenos grupos, está fazendo um trabalho saudável ou não. Porque hoje nós temos que ter essa preocupação. Sim. Eu costumo terminar os meus podcasts aqui mandando as pessoas procurar uma igreja mais próxima da Bíblia. Não dá para dizer mais próximo da sua casa, porque a gente não sabe o que é que tem por ali. Não dá né? mais. Então, o teste que eu digo para vocês é o seguinte. Procure conversar com meia dúzia de irmãos. Vamos pegar uns 10 irmãos aí, converse e pergunte quanto tempo ele está ali naquela igreja. Porque é um padrão essas igrejas que trabalham com essas engrenagens de pequeno grupo e com essas que têm a motivação exclusiva em crescer, só crescer, é um padrão de não criar raízes nas ovelhas. As ovelhas, elas passam por ali, elas não congregam ali por anos. Né? Por exemplo, quando nós estamos lá, eu fiquei sabendo uma matriarca lá
IBS Mangabeira, que está ali há 27 anos. Isso. A irmã Aida, um abraço para você, a mãe do Diácono Júnior. Um abraço. Inclusive, eu estou para trazer o Diácono Júnior aqui também, se assim Bom, ele bom. aceitar. Então, esse é um teste para você, é um teste para quem quer que seja. Passei entre os irmãos. Você está interessado em congregar ali, participar ali? Você gostou ali da energia? Porque a energia, a vibe dessas igrejas é muito boa. Isso. Sim. Sim. Com uma observação superficial, 10, que igreja, né? Mas na nossa caminhada, que a gente vê que precisa de um conteúdo mais palpável, de alguma coisa mais edificante, Isso. de alguma coisa, sabe? Mas, enfim, faça esse teste. Você dá uma conversada, sabe? Não diz, não, eu estou visitando, segura a onda de que eu estou visitando. Aí você dá uma conversada, conversa com A, com B, com C, procura saber quantos irmãos estão ali há mais de um ano. É um desafio que eu faço para você e é um teste, uma prova para você se certificar se a igreja é uma igreja que está preocupada, pelo menos, em capacitar pessoas, em cuidar, apacentar. Isso, apacentar. Pronto, este é o termo. O formato apacentar está sendo menosprezado. Sim. Isso. Agora nós estamos trocando pelo formato conquistar. Isso. Conquistar. É conquistar, conquistar, conquistar. Quanto maior número de membros, mais Deus está me aprovando. Né? E a gente entra nessa vibe aí, quando a gente... Isso. Eu estou falando por experiência própria, eu vivi algo assim. Sim. E depois de um tempo é que eu comecei... Agora, depois de um tempo mesmo, Sim. eu comecei a dizer, peraí, o que é que está acontecendo? Né? E eu comecei a ver uma deficiência na eficácia do trabalho, na maturidade do cristão em si, das ovelhas. E a outra ferramenta, né, que tem auxiliando aí então o pragmatismo, né, desse evangelismo, dessas igrejas, é a questão do hedonismo. Né? Sim. Do quê? Do hedonismo, né? Hedonismo, o que é isso? Que é a filosofia que fala que aquilo que é justo, que é moral, que é correto, que é certo, é o prazer. Prazer, é a prazer, busca pelo prazer. né? O prazer é o fim, independente dos meios. Então, justamente essa mensagem exclusivamente de prosperidade, exclusivamente de libertação, exclusivamente de bem-estar, ou seja, é um evangelho que não prepara cidadãos para os céus, prepara cidadãos para a terra. Porque aqui é o melhor, aqui tem que viver bem, aqui tem que viver... Enfim, então, essa mensagem que traz prazer, que faz cócegas nos ouvidos das pessoas, então tem essa filosofia hedonista. Pare de sofrer. Aonde que do Evangelho de Cristo fala sobre pare de sofrer? Que momento, em que instante que a gente... O preço do discipulado que Cristo traz, em um dos textos dele, é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que já não é confortável. Essa palavra já não é confortável, né? Tome a sua cruz, ou Olha seja, só. se identifique comigo no sofrimento, na perseguição Isso. e tudo vai fazer. E siga-me. Ou seja, hoje o evangelho não tem nada disso. Né? Hoje é pare de sofrer, saia, né, do sofrimento. A nobreza do sofrimento, ela foi trocada por um sentimento de reprovação. Ou seja, se você está sofrendo é porque você está fazendo algo errado. Exato. É porque você está desagradando a Deus. Está em porque pecado. Está em pecado. Então, aquela nobreza do sofrer, né, como é que Paulo fala? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, existia uma alegria em compartilhar nos irmãos, né, há um tempo atrás, uma alegria em sofrer pela causa. Sim. Isso. Existia uma honra. Isso. Eu tenho um amigo missionário que ele trabalha pelos portas abertas e vai muito na China. Sabe o que é que ele disse para mim? Ele disse, minha maior alegria é se um dia eu morrer por Jesus. Olha só, minha maior alegria. A motivação dele em ir para a China, ou seja, todas as possibilidades de perseguição, de sofrimento, de ir para preso, tal, etc., era uma motivação. Olha só. O sofrimento que, porventura, poderia acontecer, era uma alegria, uma motivação, pagar este preço por alguém que já pagou um preço maior por você. Isso. E hoje esse sofrer virou sinônimo de perdeu a nobreza. Veja só, pastores, por exemplo, esse assunto foi fantástico aí, essa sua colocação. Pronto. Evangelismo
na época moderna. Quando eu não... Se eu entender que Cristo é meu tesouro, se eu entender que minha alma está satisfeita nele, se eu entender que há um céu de glória me esperando, que a vida não é só aqui, se eu realmente entender o evangelho de verdade, eu vou ter motivações reais para usar... Não vai. Tudo que eu tenho para falar dele. Se eu entender, porque o evangelho passa pelo entendimento. Não existe uma fé cega. Você tem que entender no que está crendo. Quando você realmente entende esse amor da cruz, essa vida eterna, você vai querer colocar isso em tudo. Aí entra a questão da modernidade. Por exemplo, como é que eu sou cristão? Estou em todas as redes sociais, tenho todos os aplicativos aí, tenho tudo, mas eu não falo de Cristo, eu nem falo em nenhum momento. Eu falo do meu comércio, eu posto foto que estou aguando uma planta, mas eu não solto nenhum versículo. Então, assim, a pessoa, ou ela não se converteu, é o mais provável, ou ela não trabalhou essa timidez dela, que foi abordada aqui, tem que ser trabalhado, né? Ou realmente ela não sabe o que é o evangelho do reino, ela não foi discipulada para isso. Ela não entendeu. Não passaram para ela Não essa urgência. entendeu. Porque, olha só, evangelismo nos dias de hoje, isso é urgência. É o único o assunto supremo da igreja é levar pessoas a Cristo. Sim. Esse é o assunto. Se for a reunião de casais, se for um podcast, se for uma escola bíblica, se for evangelismo de rua, não importa. É levar pessoas ao conhecimento de Cristo. E o centro do evangelho, definiria uma palavra, é arrependam-se. Foi assim com os profetas no Antigo Testamento, foi assim com João Batista, com Cristo, porque quando soube que ele estava preso, João Batista estava preso, ele já começou anunciando arrependimento, crede no evangelho, se arrependam. Foi a palavra dos profetas, dos apóstolos e da igreja. Então, esse é o centro, né? Quando a gente vê aqui na carta de Paulo, né, aos Filipenses, que é conhecida como a carta Da alegria, né? da alegria. Paulo estava preso, estava com a espada no pescoço, porque ele estava com a sentença de morte, não sabia se ia ser no outro dia. Olha a pressão que ele estava passando, né? Mas ele escreve uma carta da alegria. E esse texto que é bastante conhecido, que inclusive usam de forma equivocada, distorcida, quando nós vamos ler aqui Efésios 4:13, né? Filipenses 4:13, quando diz assim, a partir do 12, né? do 11, digo isto, a partir do 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, assim abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, esse último, as pessoas isolam ele, né? Pegam esse texto fora de contexto para apresentar como um pretexto. Esquece todos esses versículos anteriores, quando Paulo diz, olha, já passei por situações difíceis. Pobreza, escassez, fui humilhado. Né? Então, Paulo tem um currículo de sofrimento, mas o evangelho triunfalista, que é pregado muitas vezes hoje... Assim como todos os outros apóstolos. Assim como todos os outros. Então, um evangelho triunfalista que diz que você não pode sofrer, isso não condiz com o cristão. Então, esse evangelho, muitas vezes... Não tem nenhum tipo de compatibilidade, né? Nenhum. E pegando o gancho que foi falado até agora, evangelho do reino, tal, todos os métodos. Por exemplo, evangelismo moderno. Não existe o que a gente está vendo hoje, mas não existe pregar um evangelho. Eu prego um evangelho para o jovem, eu prego um evangelho para o artista, eu prego um evangelho... Para cada pessoa, um evangelho. Não, o evangelho é para todos. São categorias É de para evangelho. todos. Né? Isso. É um só evangelho, né? Isso. Não tem como... O exemplo criar moderno, categorias. para mim, hoje, esse de conversão, que eu vejo, que, assim, prepararam essa pessoa, investiram nela de verdade, é o Rodolfo Abrantes do Raimundos, o ex-Raimundos. Sim. Né? Você vê que foi um cara que foi preparado. Então, alguém pegou ele e falou, vem cá, senta aqui, vamos para a Bíblia. Porque, vamos lá, E arrancou ele lá porque da o cara, realidade quando dele. assim, eu vi alguns testemunhos dele, alguns vídeos, quando ele se converteu, eu estava no auge do Raimundos, de carreira de Europa, tudo, de venda de CD, que hoje não tem mais CD, mas está voltando, enfim, é outro assunto, né? Então o cara estava no auge, mas foi pregado o evangelho para ele, teve sinais de cura, teve um evangelho, não, fica aqui, não aparece agora não, fica aqui para a gente se trabalhar de você. Então, assim, mesmo com os métodos modernos, a mensagem é a mesma. A mensagem não muda, é arrependimento, é mudança de vida. Tem que ser. Né? Cristo exaltado. Isso. Cristo exaltado. Né? E, ainda pegando esse gancho, tem muita coisa também que a gente vê hoje que não dá certo, vamos dizer assim, porque Deus não começou aquilo.
Entendeu o que eu quero falar? Aqui em Atos, capítulo 13, Atos 13, a partir do verso 2, Atos 13, 2 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo... Disse o Espírito... Peraí, de novo, para me perder aqui. Chegando aos 40, a visão... Ah, está aqui, ótimo. Letras grandes. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Versículo 2. 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Começo do versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ponto. Olha só. Vamos evangelizar? Bora. Como? Vamos jejuar, vamos orar, vamos ouvir Deus. Quem Deus quer enviar? Quem Deus quer enviar? Eu sei que a Bíblia está fechada e a gente tem que pegar isso para todos. Mas entenda. Olha só. Evangelismo moderno. Eu vou começar um podcast. Orar sobre isso. Eu vou abrir um pequeno grupo. Orar sobre isso. Jejuar sobre isso. Sem as práticas, sem os exercícios espirituais. Sim. Nem cristão nós somos. É ilusão. É religião. Então, por que a obra de Paulo e Barnabé deu tão certo? Porque Deus que começou isso. E Deus se comprometeu. Deus não está comprometido com o que ele não começou. Houve jejum e oração. Ele não está comprometido. Isso é um assunto para um podcast, né? Enorme. Então, assim, quando você realmente se propõe a se consagrar, né? Foi até falado, né? Às vezes até um tempo de rede social para se consagrar, para voltar é importante. Quando você jejua, ora, medita, se disciplina, seu coração se abre para ouvir a voz de Deus. Senhor, eu vou agora começar uma igreja em tal canto, porque eu jejuei, eu orei e eu vejo do Senhor a direção para ali. Meu irmão, se você começar com um brechó, se você começar no terraço da sua casa, chamando pessoas, foi Deus quem enviou, foi, a coisa vai acontecer. E aí eu vou usar todos os métodos modernos que eu tenho, Sim. que estou, né? Por exemplo, se a gente for estudar aí história do evangelismo dentro da igreja, quando você vê aí a época das grandes conquistas marítimas, né? Você vê a conquista das Américas, né? Ali na parte de cima da América do Norte foram os ingleses, né? Ali na metade no México você vê os espanhóis, e aqui no Brasil você vê a questão dos portugueses, que já tinha na época a igreja, vamos dizer assim, na época, né? A igreja católica com muita força, mas qual era o método de evangelismo? Chegava, conquistava aquele local, implantava quase que na força. Doutrinário, né? Estou falando de contexto histórico, eu não estou criticando, por favor, abra a mente. Criticar não quer dizer que eu odeio, não. Tem que acabar com essa... Não é nenhuma crítica, né? é só fato histórico. Uma observação. É fato histórico, né? Então, veja só. O evangelho que foi colocado pelos ingleses na América do Norte foi um. O evangelho que foi colocado pelos espanhóis ali no México foi outro. E o evangelho que foi colocado aqui no Brasil foi outro pelos portugueses. Sim. Mas usaram os métodos de quê? De catequese, de força, ou apenas de povoamento para crescimento, ou de extração. Mas era o método da época. Ou de domínio, do ponto de vista político da coisa. Sim. Mas foi o método da época. Teve coisa que deu certo, teve coisa que deu errado, mas foi da época. Sim. Então, olhando para o passado, a gente tem como projetar, né, o que eu quero agora. Então, hoje, não tem mais essa questão da força em si, eu estou falando do cristianismo. Né? Sim. Existe essa abertura de você chamar alguém para sua casa, se ela quiser vir, você toma um almoço, e ali até dizer assim, olha, eu posso... Fala contigo rapidinho como é que Cristo fez algo na minha vida. Dificilmente a pessoa vai rejeitar. Mas entenda, a gente não usa nada. Tendo milhares de ferramentas. Um artifício, assim, né? Não é mais pela força. Não é uma imposição. Né? Porque, assim, entenda. 1 João é uma carta muito forte. Né? É muito forte. Agora, João é tão doce. Filhinhos, amados... Mas fala coisa tão forte, quem não ama não conhece Deus. Isso é uma tapa na cara. Mas ele fala de uma forma tão doce que não agride. É o testemunho com o reino, andando junto. E aí, isso passa das épocas. Isso não tem a ver com modernidade. Porque se eu orar, se eu jejuar, se eu me preparar, o método que eu vou apresentar, colocar diante de Deus, quando eu digo que vai dar certo, é o seguinte, Deus vai se comprometer com aquilo. Né? Vai se comprometer com aquilo. Aí eu vou pegar a fala do pastor Robert,
Pastor Robert, ele me deu umas cadeiradas gospel aqui. Eu acreditando numa coisa e numa linha de raciocínio, aí o pastor, não, meu filho, pera, não é só isso, não. Isso não é novo, não. Umas 3 vezes que eu quis trazer para ele problemáticas dessa nova era. Eu disse, não, mas isso não aconteceu só hoje, não. Isso já aconteceu já há muito. Aí levei umas cadeiradas gospel aqui. Mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Em algum momento a gente tocou nesse assunto, né? E foi nesse ponto aí, eu estava muito preso à questão técnica da coisa, estratégia da coisa, e ele fica calado, segurando assim a aliança, assim, ó. Ele fica calado, ouvindo, ele fica só rodopiando aqui a aliança, aqui, daqui a pouco ele entra na jugular. Ele disse, a gente não pode também achar que tudo acontece na base da estratégia, que é justamente o ponto que você levantou aí. Nós temos que levar em consideração a ação do Espírito Santo. Sim. Né? E a ação do Espírito Santo ela é tão eficaz, ou até mais eficaz, do que todas as nossas estratégias. Uhum. Mas quando vem a ação do Espírito Santo? Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus. De Deus. Aliás, isso já é um sinal para a gente cair em reflexão. Se a gente está envolvido em algo que não está fluindo, e você usa estratégia, e é patrocinador, e é isso e aquilo, não falta dinheiro para aquilo dali, mas o negócio não flui. É um momento para você parar. E isso é histórico, porque assim, falando-se do primeiro ID, a gente vai ver ali em Abraão, né? Gênesis 12, quando eles olham, sai da tua terra, da tua parentela. Ali eu vejo como o primeiro ID, né? Já como sombra do que iria acontecer com a igreja. Sim. E o interessante é que essa questão de estratégia e vontade de Deus, ela é muito importante, porque, de fato, se Deus não estiver no propósito, não acontece. Não acontece. Mas a gente vê quando Deus faz uma promessa ali a Abraão, ele começa abençoando, então, essa proposta do conhecimento acerca dele, através da vida de Abraão. Eu queria que colocasse aqui Gálatas, capítulo 4, versículo 4, só para a gente trazer um contexto histórico. Sim. Porque, embora estamos falando de evangelismo contemporâneo, né, atual, mas a gente não pode deixar de olhar para trás. Né? Então, Gálatas 4:4. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O que é que, só esse versículo mesmo, 4. O que é que está dizendo aqui? Que no tempo certo, no tempo determinado, no tempo oportuno, Deus enviou o seu filho. A gente poderia dizer assim, rapaz... O tempo oportuno. Não podia ser hoje por conta da tecnologia, da internet, né? Sim. Mas talvez a gente fosse atribuir à tecnologia o fato do advento do evangelho e ter sido avançado. Mas foi nesse período. Mas para chegar aqui, a gente vai ver que Deus lá atrás prometeu uma terra a Abraão, que foi aquela região ali na entrada do mar Mediterrâneo, onde do Oriente ao Ocidente tudo se passava por ali, ou seja, era um lugar geograficamente estratégico. Perceba Deus por trás da história. É a história por trás da história e Deus agindo. Deu aquela terra estratégica. Nós vamos ver depois ali, o povo de Deus é cativo de Babilônia, uma tragédia, né? Rapaz, o povo ficou preso, perdeu a sua terra, perdeu o templo, enfim. Mas na diáspora, no espalhamento do povo, alguns voltaram para a sua terra, outros se espalharam para o mundo antigo. E disseram, bem, a gente não tem mais templo, vamos construir sinagogas. Isso. E começaram a pregar sobre um único Deus, sobre um Messias que viria. Então, já vamos ver, então, além da contribuição geográfica, a contribuição do povo judeu. Deus fez com que aquele povo espalhasse para que o mundo antigo conhecesse. Depois nós vamos ver o Império Persa, depois vamos ver o Império Grego. E aí Alexandre o Grande, na sua ambição, se a gente for olhar apenas nisso, querendo transformar o mundo antigo em uma grande Grécia. Isso. E nisso... ele fez com que a cultura grega, né, fosse espalhada no mundo antigo, inclusive o idioma. Ou seja, todo o mundo antigo passou a falar que idioma? O grego. O grego. Outra contribuição, para que, se alguém pregasse em uma determinada nação e pregasse em outra, todo mundo ia entender. A mesma linguagem. A mesma linguagem. Veja que tudo está contribuindo para o advento do Evangelho. Depois vem o Império Romano, domina tudo, traz paz no mundo antigo, porque as estradas havia muitos assaltos no mar. Então, eles trouxeram paz, que é a Pax Romana, construíram estradas, ou seja, um caminho que passavam vários dias, hoje agora é mais rápido. De forma que
contribuição geográfica, contribuição do povo judeu, contribuição do povo grego, contribuição, então, do Império Romano. Vem, então, o tempo exato. Perfeito, para que o evangelho pudesse. Então, percebam que houve estratégias, Sim. né, de recursos, Houve de um meios. quebra-cabeça sendo montado. Montado, e Deus agindo em tudo. Deus nunca perdeu o controle, quem perde é a gente. E nisso fez com que Jesus viesse naquele ponto certo, para que de homens simples, né, ali os apóstolos, né, os primeiros dizem, homens simples, pescadores, o evangelho chegasse até hoje, porque se a gente tivesse atribuído a tecnologia, a pessoas intelectuais, a gente atribui não a Deus, mas a isso. Então a gente vê de fato que Deus usa e permite que as estratégias aconteçam. Olha, sabe qual é o pecado? O pecado de cada geração não utilizar o que tem. Vamos lá, você foi bem colocado nisso aí, muito feliz, pastor Sidicley. Foi Pronto. 5 minutos de história. História, né? Olha só, as estradas iam ligar as pessoas. Vamos lá, antigamente, correspondência, sim, cartas, né? Aí agora vamos para a idade ali perto da reforma. Aí começa o advento da imprensa. É isso. Bíblia de Gutenberg, né? Cada geração... E se espalhou, né? Usou a tecnologia que tinha, né? Antes da internet, ainda era cartas, né? Mas já tinha televisão como método. E hoje... Rádio, né? Rádio foi né? um meio de comunicação muito... Demais, eficaz demais. E ainda é. Ainda é. Algumas cidades pequenas ainda é. Então, assim, hoje a internet, é por isso que eu digo, talvez esteja faltando essa vida com Deus. Essa vida com Deus. Porque é inadmissível, pastores, a tecnologia que nós temos hoje e ter lugares que o evangelho não chegou. A igreja está desfocada. Essa é a verdade. Eu fico um pouco escandalizado com isso. O meu primeiro podcast aqui foi com 3 missionários da base Juvep. Eu fiquei estarrecido, ele nem acreditou, ele achou que eu estava fazendo alguma cena aqui para poder causar um climinha e dar audiência. Mas não, eu fiquei... Porque eu estou prestes, por esses dias eu vou fazer 42 anos de idade. Eu tinha 12, eu me converti com 14, então vamos pegar nessa idade. Aí eu já ouvia falar dos lugares que o evangelho não tinha chegado. E aí... Vou fazer 42, passa-se 30 anos. 30 anos depois, vem um missionário, relativamente jovem até. Tinha um missionário, pastor Zeca, e um casal aí. Pastor Expedito e a esposa, eu esqueci o nome. E me dá dados que parecia que eu voltei no tempo. Não, peraí. Que novo progresso, né? Parece que novo progresso. Não houve. É isso. Há 30 anos atrás, esses mesmos lugares eram lugares taxados, com dados, que o evangelho não tinha chegado ainda. Como é possível, em 30 anos, esses lugares não ter sido alcançados? Tem alguma coisa muito errada aí. Ou é um dado desatualizado, pelo menos, ou a igreja está super, mega ineficaz nessa questão missionária da coisa. Alguma coisa tá, porque não é possível, foram 30 anos. 30 anos, e aí você acabou de contar a evolução dos meios de comunicação. Como é possível? Nós sabemos que os países hoje comunistas, eles controlam a mídia, eles controlam a internet, controlam tudo. Mas esses países onde se controla a mídia, a internet e tudo, são os países que mais chegam missionários lá. Sim. E como é possível esse dado ainda ser essa realidade? Eu, segundo o pastor Zeca, que esteve aqui, ele disse que... ele me deu um número que eu lembro de ter feito um comentário de que praticamente metade da população hoje, no mundo, desconhece o Evangelho. Metade, com base... Hoje nós estamos com 8 bilhões. Acho que ele falou 3,5, não sei, alguma coisa assim. Eu disse, nossa, metade! Como é que nós vamos alcançar? Como é que a gente vai crescer? A gente olha para a internet e diz, não, como é que é possível? Isso. Como é que é possível? Não existe internet lá, não tem. Claro, a gente sabe que na África não tem internet. Olha só, é o foco. É o foco. Vamos lá. Né? O diabo, nosso inimigo, ele tem usado, mais do que nunca, os meios de comunicação, a internet, para se propagar. Porque hoje o satanismo é praticado em vários lugares do mundo.
Olha, quando saiu aquele... Tem um filme que saiu em 2016 chamado A Bruxa. A Bruxa. Na época, a igreja satânica em Washington... Presta atenção. Olha a estratégia moderna, viu, do satanismo. Alugou mais de 20 salas de cinema numa sessão específica. Pago para pessoas específicas. Por quê? Ah, é só um filme. É só um filme. Mas o filme mostra uma família puritana que é destruída por Satanás. No final, Satanás vence. Né? E o filme é todo doutrinário. O satanismo é isso, 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 é isso. Então os caras pagaram, contrataram atores, fizeram um roteiro, botaram película, gastaram dinheiro para mostrar o satanismo para o mundo todo. Aí o povo bate palmas dizendo que é arte. E hoje nós sabemos que não é. Não é. Não é. E hoje, entenda, com o número de igrejas que temos, de recursos que temos, para sair um filme bíblico, para sair uma série bíblica, é um sacrifício. É uma luta terrível. É um sacrifício. Ninguém patrocina. É um sacrifício. Então, assim, mas olha só, usando um meio de comunicação, né, usando o meio de comunicação de forma muito eficaz. Então, a igreja precisa pegar o que tem hoje. Como você falou, embora eu não goste de TikTok, mas eu concordo. Temos que estar lá, no Kawaii, temos que estar no YouTube, temos que estar em todos os lugares. Pronto, se Paulo, aquela velha história, tivesse vivo hoje, meu irmão, Paulo não ia estar escrevendo carta, não. Ele ia estar com milhares de contas, e ali, ó, tal, e falando o evangelho. Outra coisa que eu não entendo, pastor Thomas e pastor Sid Clay, qual é a dificuldade de falar se ainda podemos falar? Eu não entendo isso. Ah, não, para não ser cancelado. Ah, não, para não ser julgado. Como eu disse aqui no começo, concordar não quer dizer que eu odeio a pessoa, não. Qual é o teu time de futebol? Rapaz, eu não tenho muito um time, não. Mas, Não, mas minha assim, mãe me ensinou a torcer pro Flamengo. Flamengo e tu, Sid Clay? Botafogo. Botafogo. Também me ensinaram a torcer... Já não nos relacionamos muito bem nessa questão. Também me ensinaram Que é a o ser líder, flamenguista. que é o líder, atual líder. né? Flamenguista? Flamenguista. Aí, Então, assim, Botafogo olha só. perdeu já aqui, viu? 2-1. Olha só. Mas nem por isso, times Vamos diferentes... pegar o resto aqui, vamos pegar o resto. Gabriel. E aí, teu time? Flamengo? Flamengo? Rafael. Oxe. Eu também não gosto Muito de bem, futebol, não. muito bem, Mas muito bem, tá certo. Mas diga pelo menos Botafogo para ajudar o pastor ok, aqui. ok. Pronto, Vamos lá. ganhei Para Olha não mais. só. ficar tão feio, 3-2, né? Times diferentes, nem por isso a gente se odeia por causa disso. Acabamos de saber, ninguém tá com ódio do outro, não. Mas hoje, se um cristão der uma opinião, ah, não, você odeia. Olha, isso aí é uma mentira que jogaram na internet. A gente pode falar ainda. Agora, como se falar? Isso. Mas falar. Vira tudo fobia, né? Tudo Tem pega que se alguma coisa, falar, vira fobia. né? Porque temos recursos, é como você disse, é imoral ter hoje aí, ali na consideração ali daqueles países da Ásia ali, ainda ter, se não me engano, são 28 mil idiomas que não tem o evangelho. Dialetos, né? Isso. Porque para se produzir uma Bíblia, meu irmão, é um sacrifício. E não deveria ser. Cuidado, né? Porque temos recursos. Sim, temos pra isso, tecnologia e para não isso. usamos. Né? Eu creio que, claro, Deus vai prestar conta dessa geração. Aí você vê em contrapartida, né, aqui no Ocidente, uma igreja esfriando. Porque, vamos lá, aí você vê cristãos hoje, entenda o que eu quero falar, por favor, você de casa também, o pessoal aqui, comediantes que não evangelizam, só comédia, e o evangelho não tem nada de engraçado. Não tem nada de engraçado. Né? Nós vemos hoje... Não tem evangelho. Não tem. A gente consegue É? achar graça. Eu morro de rir também com algumas, o de Cristo, algumas histórias, mas não tem evangelho. Não tem Ou seja, evangelho. você quer ser um crente comediante, mas no final você não traz uma reflexão. Pronto, por exemplo, esse pastor de casais, bem famoso aí, Cláudio Duarte. Ele tem sua dinâmica de bom humor? Tem. Mas ali já perto do final, ele... Né? Por exemplo, ele já esteve em programa de televisão que chegou um momento que ele parou assim, não, peraí. E começou a bater. Porque ele é um pastor, ele é cristão. Né? Então, não usar o que tem para o reino, usar só para si, os recursos que tem só para uma imagem, pelo amor de Deus. É justamente essa Entra questão. também a questão aí, a questão cômica da coisa, stand-up. Show. Eu gosto do pastor Cláudio Duarte e as observações Sim. leves que ele traz como palestra, né? Mas em algum momento ele dá uma aplicada bíblica ali, né? Aí eu jogo também dentro dessa sacola aí os coaches, né?
Essa questão coach da Também. coisa está muito fora do Muito que nós fora. Agora você veja. Muito fora. Olha a capacidade desses homens de alcançar, conquistar a atenção Sim. e a oportunidade de realmente pregar o evangelho. Mas eles não o fazem porque isso não se vende. Isso. Ninguém compra o evangelho, pastor. O evangelho de arrependimento, ninguém quer comprar. Agora, se você quer massagear o ego, se sentir bem, se sentir, né, entrar numa vibe que vai te elevar, tal, etc., que você tá ruim, quer rir, né, vai para um stand-up, aí você paga ingresso, você paga tudo. Sim. Tudo. Ó, vou dizer uma coisa aqui, talvez machuque um pouco. Eu cortei o pastor ia falar Então, alguma coisa. Deixa eu orientar. É justamente a Vamos questão, segurar por aqui. exemplo, do hedonismo que nós estávamos falando, Sim, né? sim. A mensagem do evangelho, ela entra em confronto com o hedonismo, com essa mensagem que conforta, que satisfaz, porque o evangelho confronta. O evangelho mostra a realidade do pecador, de quem ele é, a questão do arrependimento. Então, de fato, esse evangelho Ele, a princípio, é desconfortante. é desconfortante. Inclusive, veja só, perceba que os meios hoje utilizados pelas igrejas em relação à tecnologia é de manter as pessoas mais confortáveis, seja na sua igreja, seja em casa, porque os cultos online já permitem isso, né? Então, o que acontece? Eu quero aquelas pessoas na minha igreja, porque a minha igreja é confortável. Não tem mais a mensagem de dizer, olha, inclusive da própria palavra igreja, que é eclésia, que é sair para fora, né? Chamados para fora. Chamados para fora, é até redundante isso aí. Então, quando eu vejo uma igreja chamada... Isso aqui não é uma crítica, é só uma observação, certo? Igreja missionária, tal. É redundante, porque a igreja ela tem que ser missionária. A igreja que não é missionária, ela não é igreja. Então, de fato, as igrejas elas não estão ensinando o povo a evangelizar, a sair. Mas essa necessidade está vindo justamente para da contextualização atual do que significa ser igreja. Exatamente. Eu estou vendo essa preocupação, eu estou vendo isso existindo, inclusive, por exemplo, a nossa própria igreja. Por que houve a necessidade de colocar a igreja bíblica? Ora, não deveria ser, né? Óbvio que toda igreja deveria ser bíblica, mas a realidade de igrejas não bíblicas tem sido tão gritante que nós temos que puxar essa responsabilidade. Sim. Não, nós somos bíblicos. Se quer se aproximar, quer chegar junto, mas já vá sabendo que a gente vive Bíblia. A mesma coisa essa terminologia missionária. Porque deveria estar intrínseco que toda igreja, todo crente, todo cristão tem que ter o espírito missionário, senão não tem nada a ver com a Bíblia se você não tiver o espírito missionário da coisa, né? Então, eu acredito que hoje, nos dias de hoje, bem atual mesmo, para a realidade assim vamos botar aqui de 5 anos para cá, eu tenho visto, né, pessoas se preocupando em botar a igreja bíblica. A missionária não, a missionária já tem um tempinho que estão usando o termo missionário. Sim. Mas hoje a nomenclatura bíblica é uma preocupação para passar a mensagem de que igreja se trata. Isso. Olha a que ponto nós chegamos. Sim. Está tão preocupante, está tão confuso entender o que é igreja bíblica e o que não é, que nós estamos colocando uma informação que deveria estar intrínseco já deveria estar tatuado no nome igreja, não precisa ter colocado. Como assim, crítico, bíblica? É com o nome farmácia, né? Não precisa botar embaixo, aqui vende remédio. Pronto. Como é crítico, né? Não precisa. Mas a farmácia começou a vender pó, aí tem que botar, que é remédio, viu, remédio. gente? Ó, veja só, voltando àquele gancho que eu parei, né? Que eu talvez machuque um pouco, falando do coaching, né? Olha só, por que tantas pessoas estão ouvindo esse tipo de mensagem, né? Porque, olha só, com tanta tecnologia hoje, tantos tipos de Bíblia, pastor, eu não gosto de ler. Poxa, você baixa hoje um aplicativo, é narrado para você. Você vai dormir. É narrado para você. Temos aqui várias Bíblias de estudo. Temos o próprio YouTube. Você coloca um exemplo, você joga assim no YouTube. Livre-arbítrio para destinação. Vai ter milhares de informações sobre isso, né? Mas sabe por quê? Veja só, por que eu estou dizendo que machuca? Inclusive, isso pode ser um problema também. Pode. Mas olha só, porque Mas conclua, temos 10 minutos. Vamos lá. Por que eu digo que machuca? Porque é preguiça.
É preguiça. Não há interesse de conhecer Deus na Bíblia, além da Bíblia. Então, o cara ali que está falando, olha só. E a preguiça vem pela falta de motivação. Ele está no YouTube, ele diz que é um pastor, então serve para mim. Ele está dizendo que eu vou ser feliz, que vai estar tudo certo, que Jesus me ama muito. É um produto. Então, a pessoa ela não tem a capacidade de abrir a Bíblia. De abrir a Bíblia. Fechei. Ele vende, por ele causa está do vendendo. tempo, mas olha onde é que eu estava aberto. Eu fechei só por causa do tempo. Você tocou, eu disse, não, eu vou citar esse texto aqui, mas por causa do tempo, né? Me segurei. 2 Timóteo 4:3. Aí, você tocou na ferida onde eu estava me preparando. 2 Timóteo 4:3. Aí. É isso. É isso que nós estamos vivendo. O cardápio do YouTube está à nossa disposição e a gente vai lá e escolhe o que quer ouvir. Isso. É isso aí que Paulo. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Você acabou de falar dessa coceira nos ouvidos. E vai lá e escolhe. Não, o pastor A não serve para mim, então vamos ver o B. Isso. Não, o B não gostei do método dele, vamos o C. Não, o C, ele não se comporta no palco como eu gostaria que ele se comportasse. Vamos no D. Isso. E assim você Assim escolhe. vai. Está aí, é uma realidade. Para si, amontoarão para si doutores, Isso. porque o que não falta hoje na internet é mestre. É isso. O que não falta é gente especialista em alguma coisa hoje na internet. Conforme as suas próprias... Concupiscências. Pronto. Quer ver uma coisa chata? Bem rapidinho. Pastor, eu vi na internet um pastor que disse que salvação é por obras. Aí, foi? O que é que você achou? Pastor, ele quase me convenceu. Você tem quantos anos de igreja aqui comigo? Estou aqui há 10 anos. Eu já preguei isso para você? Não. O que é que a Bíblia diz? Não, mas o que é que a Bíblia diz? Meu irmão, pelo amor de Deus. Não tá lendo Bíblia, não, é? Será que você não entendeu que a Bíblia que é? Tu tá comigo há 10 anos, tô falando sobre isso. E um cara da internet com meia hora. Que é isso, meu irmão? Não dá uma revoltazinha, não dá? O evangelho virou um produto, a igreja uma loja, um balcão, né? E os membros são consumidores. Simplesmente consumidores. E, enfim, a gente vê realmente a igreja no modelo de Cristo, né? Naquela confissão de Pedro, dizendo, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é sobre esse fundamento, é sobre essa rocha que edificaria a minha igreja. Está se perdendo. Mas com todas as mudanças, com todas as alterações que nós estamos vivendo e nós estamos tendo, nós estamos acompanhando por aí, tem uma coisa que ainda está imutável. Ainda. Estão tentando, né? Isso. Estão tentando modificar, estão tentando reescrever. Se você tem um aí, você guarde, porque há de chegar o tempo que vão tomar de você isso daqui. Verdade. Você não terá o direito de ler isso aqui, nem de acompanhar isso daqui. Então, guarde, preze pela palavra, estude a palavra, leia a palavra e não seja igual a essa ovelhinha aqui do pastor Francisco, que ficou 10 anos congregando e foi perguntar se a salvação era por via de obras, né? E engraçado, o próprio pastor dela, né, ensina algo, mas aí vem um... Não dá, aí a gente tem que entrar no campo psíquico da coisa, o que é que atrai, o que é que chama a atenção mais do que o próprio ensino, da onde a pessoa congrega. É um assunto muito exaustivo. Aí a gente vai ter que preparar um outro podcast para esse daí. Bom, queridos, eu quero aproveitar esses últimos minutos. Bom, antes de qualquer coisa, antes que eu me esqueça, às vezes eu me esqueço, gostaria de agradecer a vocês por terem vindo. Foi bom, foi gostoso. Isso aqui para mim é prazeroso. Eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui. Independente do número de pessoas que estão assistindo, se inscrevendo, a gente aprende muito. Esse tipo de bate-papo, a gente aprende muito. É uma observação, uma visão que o pastor traz ali que talvez nunca tinha passado pela minha cabeça. Né? É um texto bíblico interpretado de uma maneira que talvez nunca tenha passado pela minha cabeça e ali a gente agrega valor. Isso aqui era um sonho, sempre desejei viver isso aqui. Eu não sabia nem o que era podcast. Né? Eu já pensava nisso, já desejava isso antes do podcast, apenas com o objetivo de crescer, de aprender e de evoluir, né, como cristão. Então, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo, por ter estado aqui com a gente conversando. E juntos contribuímos construindo alguma coisa aqui para quem tiver estrutura para parar para ouvir, porque isso é um outro problema dos dias de hoje. As pessoas não querem mais assistir nada acima de 5 minutos, áudio acima de 3 minutos nós estamos levando bronca.
3 minutos não tem condições de ouvir, não. Aí ele passa 4 dizendo que ele não tem condições de ouvir o áudio de 3 minutos. É um podcast. Como é que pode? Não, 3 minutos. Ligue para mim, mas não mande áudio de 3 minutos. Não, meu filho, se eu ligar para você, eu vou falar, explicar a mesma coisa que eu expliquei no áudio de 3 minutos. Aí você está gastando 2 para me dar uma bronca, eu vou ligar, vou gastar mais 3 explicando para você. Que é a ansiedade, a crise de nervos que as pessoas estão tendo que não estão em condição de digerir. Mas eu vou crer que as pessoas vão assistir isso até o final. Sim, até mesmo esperamos. porque eu vou pedir para o meu amigo Gabriel colocar pela primeira vez. Nós estamos hoje comemorando os 100 inscritos. Olha aí. E eu vou colocar isso aqui pela primeira vez. E por que eu estou colocando isso aqui, queridos? Isso. Joga na tela, Gabriel. Deixa só a minha voz. Isso, segura aí. Nós estamos no meu último podcast dentro do meu contrato. Tá? Ainda vou sentar com o empresário aqui da Êxito Cowork e vamos reavaliar se a parceria vai continuar. Caso a parceria não continue, eu vou precisar realmente pagar esse espaço aqui, né? Eu vou sentar com ele direitinho e eu vou precisar da ajuda de vocês que estão nos ouvindo, estão aprovando, gostando, acompanhando aí o podcast. Além de que, eu estou... Solta a câmera aqui para mim agora um minutinho. Além de que, eu estou tentando galgar um outro degrau. Né? Aqui nós estamos aqui presos, aqui, né? Entre aspas, logicamente, mas com um objetivo virtual, de alcançar pessoas com objetivo virtual, mas não podemos desprezar nem menosprezar o contato do tete-a-tete, né? O contato do mano a mano, do contato direto com as pessoas na rua. E eu preciso, vocês não sabem, quer dizer, alguns sabem, outros não, que eu estou 100% mergulhado na obra e sem nenhuma fonte de renda. Então, 100%, estou em tempo integral. Foi uma decisão insana da minha parte do ponto de vista natural. Insana do ponto de vista natural. E não tenho renda, não tenho salário, não tenho nada. Inclusive, entreguei meu carro recentemente porque eu não tinha condições de pagar o carro. E não estou me lamentando por isso, não. E não estou achando ruim isso, não. E não estou me vitimizando com isso, não. Eu faria tudo de novo que eu fiz até aqui. E vou continuar fazendo. E eu creio que, de acordo com o que a palavra me ensina, que a gente deve bater nas portas, que a gente deve buscar e que a gente deve pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscar e encontrareis. E eu tenho buscado viver isso daí. Então, se você que está aí nos acompanhando e teve a ousadia de chegar até o final desse podcast, eu queria que, se Deus tocasse no seu coração, se você sentiu, né, de Deus de nos ajudar de alguma forma, o próximo degrau é ir para as ruas, para as praças, e eu preciso de uma caixa de som e de um microfone auricular. Por que auricular? Porque eu não tenho condições de segurar um microfone e a Bíblia ao mesmo tempo e ter que abrir, né? Aqueles que me conhecem sabem que eu costumo pregar usando muito Bíblia. Eu navego pela Bíblia. Então, eu preciso de um microfone auricular para isso. Então, se você que está aí nos assistindo entendeu e acredita, sobretudo, nas minhas motivações, eu peço a sua ajuda. Se você dispõe dessa ajuda, ótimo. Sabe uma coisa que eu fico muito feliz? É quando eu vejo ofertinhas de R$2. Tem gente que fica triste. Eu fico feliz. Sabe por quê? Porque aquele indivíduo que não tinha dinheiro acreditou. De caramba, que legal. Ele não tinha recursos, que alguém que oferta R$2, a gente sabe, não tinha recurso. Mas o pouquinho que tinha, ele quis dividir comigo. Verdade. Né? E eu fico extremamente encantado com você, que do pouco que tem, por acreditar não somente em mim, mas na proposta e na visão, divide conosco. Né? Então, eu peço sua ajuda. Joga de novo aí o Pix. Joga essa tela aqui, ó. Joga essa tela aqui. Isso, olha aí. Eu preciso desse tipo de caixa de som. Você fica me ouvindo aí, tá? Olha para aí. Eu preciso desse tipo de caixa de som porque tem uma bateria, pastores. Essa caixa de som eu não posso ficar preso à energia, né? Dessa bateria. E esse tipo exclusivo de microfone auricular porque ele é um que se alimenta via USB e eu posso alimentar ele na caixa de som também, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês.
tá? Para esse propósito. E se Deus tocar no seu coração, louvado seja Deus. E agora eu vou passar a palavra para os pastores se despedirem, se tiverem mais alguma coisa a dizer. Vamos começar com o pastor Sid Clay. Inicialmente agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite, me senti muito honrado e feliz. É bom, não é gostoso, né? Esse Muito bate-papo, bom, né? Um conhecimento, né, que é trazido, um crescimento recíproco, né, entre todos aqui. Então, agradeço o convite e falar, né, resumindo o que eu falei aqui, comentei, eu vejo, né, o evangelismo como a graça do Senhor Jesus Cristo, que é multiforme. Né? Existem formas, existem outras estratégias, porém jamais quebrando ou ferindo os princípios bíblicos que são imutáveis. Né? A moral humana, a ética humana, ela muda com as gerações, com o tempo, mas a palavra de Deus ela é imutável. Então, é sim, possível. Né? Eu até quero divulgar que lá na IBS Cristo, a partir de novembro, nós estaremos implantando aulas de judô com a proposta de evangelizar, né, nesse sentido. Então, agregar ali pessoas do bairro, das regiões. Se quiser agregar jiu-jitsu, eu posso dar aula de jiu-jitsu. Pronto, aí já uma possibilidade aí. Daí, o tatame já está... Se tiver o tatame, já é meio caminho andado. Já está providenciado, né? E aí a ideia é, através das artes marciais, a gente poder também evangelizar. Funciona. Com jovens, principalmente. Então, está aí divulgado. E aí, BS Cristo, como já foi dito no início, dias de culto, horários, né? Mais uma vez, agradecendo aqui o pastor Thomas pela oportunidade. O prazer foi todo meu. Pastor Francisco, e aí? Não, também agradeço. Foi legal? Muito bom esse formato. Né? Tudo que foi falado, né? Pastor Sid Clay, pastor Thomas, é isso mesmo. E meu recado é para você que está assistindo. Olha, se interessa por Deus, sabe? Se interessa pela palavra, se mova, meu irmão, se mova. Sim, há uma igreja denominacional de placa, sim, mas há uma igreja individual você. E você precisa evangelizar, você precisa usar os meios que você tem, sabe? Não use as redes sociais só para coisas fúteis. Não é pecado se divertir, mas eu também não posso só me divertir. Você está dentro de um reino, tem um rei, e ele manda que a gente, com prazer, faça a obra dele. Então, você que está aí vendo, sabe? Isso é para você. Você está assistindo, é para você. Deus está, vamos dizer assim, cobrando de nós que possamos usar o que temos, né, para falar dele. Então, que Deus possa te levar à consciência de que você tem que fazer mais pelo reino dele, viu? Deus te abençoe e agradeço também a oportunidade de estar aqui. Glória a Deus. Se eu não posso fechar de outra maneira, a não ser dessa que eu adotei para o fechamento do podcast. Se você se tocou, se o Espírito Santo te incomodou de alguma forma por tudo que você ouviu e assistiu aqui, meu conselho é que você procure uma igreja para congregar, para entrar em comunhão, para caminhar junto, uma igreja mais próxima da Bíblia. Se tiver uma igreja mais próximo da Bíblia e próximo à sua casa, amém, louvado seja Deus. Se não, não se detenha à distância. Busque, se interesse e pesquise uma igreja bíblica para poder congregar. Então, eu agradeço a você que chegou até aqui, muito obrigado pela audiência, né? Não é bem uma audiência, mas obrigado por ter se interessado e ter nos acompanhado. Deus abençoe. E se for vontade do Senhor, nós estaremos aqui com o nosso 7º episódio. Amém? É isso. Obrigado a todos. Amém.